Antes de começar minha lembrança, peço a quem me escuta que siga este canal, deixe seu apoio e continue acompanhando os depoimentos que aqui são contados. Cada palavra que digo é carregada de dor, mas também de desejo, de ternura e da chama de um amor que nasceu onde nada deveria florescer. Eu era apenas mais um corpo marcado pela escravidão no Brasil, carregando na pele os açoites e na alma as humilhações que se repetiam dia após dia. Minha vida era de trabalho sem descanso, noites curtas e manhãs sufocadas pela dureza da senzala. Foi nesse espaço de sombras e sofrimento que meus olhos se encontraram com os dela. Ela havia vindo da África em um navio negreiro, arrancada de sua terra, com marcas ainda frescas das correntes que a trouxeram. Seu corpo exalava a força de quem resistira ao mar e ao cativeiro, mas havia em seu olhar uma doçura que ninguém conseguia apagar. E foi nessa doçura que meu coração encontrou refúgio. Ali, entre correntes e castigos, nascia um desejo proibido, secreto, mais ardente, que mudaria para sempre minha história. Eu a observava em silêncio, como quem guarda um segredo precioso. Seu caminhar, mesmo ferido pelo peso das correntes e pela brutalidade dos feitores, tinha uma leveza que me enfeitiçava. A pele dela trazia o brilho da noite africana, um tom que se confundia com o meu, mas ao mesmo tempo carregava uma beleza que parecia diferente, como se tivesse sido moldada pelo vento quente do deserto e pela umidade das florestas. A cada vez que passava perto de mim, meu corpo se arrepiava, e eu precisava disfarçar para que os senhores não percebessem a intensidade daquele desejo. Nossas trocas de olhares eram rápidas, furtivas, escondidas, mas nelas havia mais intensidade do que em qualquer palavra. Era como se nossas almas já se conhecessem, como se tivéssemos sido feitos para nos encontrar, ainda que em um lugar marcado por correntes e açoites. Naquele tempo, amar era um risco, desejar era um perigo, mas não havia como resistir ao calor que crescia em meu peito sempre que pensava nela. As noites na senzala eram sufocantes, cheias de gemidos de dor, choros contidos e suspiros que ecoavam como lamentos. Mas também eram nesses momentos que os corpos se aproximavam em busca de calor e de alívio. Foi ali, entre palhas e corpos cansados, que nossas mãos se tocaram pela primeira vez. Foi um toque tímido, quase acidental, mas carregado de uma energia que incendiou meu sangue. O calor da pele dela me percorreu inteiro, como se fosse uma chama proibida, e eu senti que não haveria mais volta. A respiração dela acelerou, o corpo tremeu, e o meu também, pois naquele toque havia mais do que simples desejo. Havia a necessidade de sentir-se humano em meio à desumanidade, de lembrar que éramos feitos de carne, de suor e de sentimentos, e não apenas de dor e submissão. A partir daquela noite, nossas almas passaram a buscar uma a outra, escondidas nos cantos escuros da senzala, alimentadas pelo risco e pela intensidade do que não podia ser revelado. O cheiro dela me acompanhava mesmo quando o sol surgia e o trabalho no campo recomeçava. O suor que escorria pelo corpo dela, misturado à terra e ao esforço, se transformava para mim em um perfume inebriante, que me fazia perder a noção do cansaço. Eu a seguia com os olhos, cada movimento, cada curva, cada gesto. Havia uma sensualidade natural em sua forma de existir, uma força feminina que resistia ao peso da escravidão e que transbordava em cada passo. Nossas trocas se intensificavam em pequenos gestos, de um olhar mais demorado, um toque escondido, um encostar de ombros que parecia inocente, mas que fazia meu corpo inteiro estremecer. O desejo crescia em segredo, como um fogo alimentado pelo vento da proibição. Eu sabia que, se descobertos, a punição seria cruel, talvez até fatal. Mas a cada instante eu me convencia de que valia a pena arriscar, porque aquele amor proibido era a única liberdade que ainda podíamos conquistar. Naquela época, aprender a esconder sentimentos era questão de sobrevivência. Mas o corpo sempre encontra maneiras de gritar o que a boca não pode dizer. Nossos encontros passaram a acontecer em silêncio, entre as sombras da senzala, quando todos dormiam, ou nos cantos mais afastados do canavial, onde o vento levava os gemidos para longe. Cada encontro era uma mistura de medo e de prazer, como se a vida e a morte se equilibrassem no mesmo fio. O calor da pele dela queimava contra a minha, e nossos corpos se entregavam como se buscassem se fundir em um só.
Não era apenas luxúria, era a necessidade de sentir-se vivo, de sentir que ainda havia um lugar onde éramos livres, mesmo que por alguns instantes. O toque dela me fazia esquecer as correntes, os açoites e os gritos dos feitores. Ali, entre seus braços, eu era apenas homem, e ela era apenas mulher, e nada mais importava. As noites passaram a ser marcadas por essa urgência de nos pertencermos. O risco tornava cada encontro ainda mais intenso, como se estivéssemos roubando da própria morte a chance de viver. A respiração dela contra o meu peito, o calor de suas pernas entrelaçadas às minhas, o arrepio que percorria minha pele ao sentir sua boca se aproximar da minha, tudo se tornava uma explosão de prazer e liberdade. Eu me perdia em seu corpo, em suas curvas, no balanço de seus quadris, e a cada gemido contido, eu sabia que jamais poderia viver sem ela. O mundo lá fora desaparecia, e só restava aquele instante em que éramos apenas dois amantes escondidos. Depois, ao amanhecer, o peso da realidade retornava, trazendo com ele os gritos dos feitores e o som dos chicotes. Mas mesmo nessas horas, eu carregava comigo a lembrança da noite, o sabor da pele dela, o perfume do seu corpo, e isso me dava forças para suportar mais um dia de escravidão. Houve dias em que o cansaço parecia nos vencer, mas bastava um olhar para que a chama reacendesse. O desejo que sentíamos um pelo outro não era apenas carnal, era um grito de resistência, um modo de lembrar que ainda tínhamos algo que nos pertencia. Eu via na pele dela o reflexo do meu suor, via em seu corpo a mesma fome que queimava em mim. Nossas bocas se buscavam com urgência, nossas mãos percorriam os caminhos proibidos, e nossos corpos se encaixavam como se o destino tivesse moldado cada curva para se encontrar. A cada vez que a possuía, eu sentia não apenas prazer, mas a sensação de que estávamos reconstruindo nossa humanidade. O medo de sermos descobertos era constante, mas ao mesmo tempo, era ele que tornava cada toque ainda mais arrebatador. Amar em segredo nos fazia viver mais intensamente, porque sabíamos que cada instante poderia ser o último. Ela me contava com o corpo aquilo que não podia com palavras. Seus movimentos eram uma dança silenciosa, sua entrega era absoluta. No escuro da senzala, nossos corpos brilhavam com o suor misturado, nossos corações batiam em descompasso, como tambores que anunciavam um ritual de vida. Eu a beijava como quem bebe água depois de dias de sede, e ela se entregava como quem encontra abrigo em meio à tempestade. O prazer era profundo, mas o amor que nascia dali era ainda maior. Não era apenas carne sobre carne, era alma sobre alma. Eu a sentia inteira, e ela me sentia inteiro, como se não houvesse correntes capazes de nos aprisionar quando estávamos juntos. Foi nesse misto de paixão e loucura que percebi que não estávamos apenas vivendo encontros furtivos, estávamos criando um elo que resistiria até mesmo às chamas do inferno da escravidão. Certa vez, no meio do canavial, enquanto o sol castigava nossas costas, conseguimos escapar por instantes para a sombra de uma árvore. Ali, o mundo parecia ter parado. O calor do dia se misturava ao calor de nossos corpos, e mesmo cansados, encontramos força para nos amar. O sabor da pele dela, salgado pelo suor, era para mim um manjar dos deuses. O toque dela me incendiava, e eu me entregava sem pensar em nada além do prazer de tê-la ali, entre meus braços, com o corpo colado ao meu. Era como se aquele instante fosse uma vitória contra tudo, como se disséssemos ao mundo que, apesar das correntes, ainda éramos donos de nós mesmos. Saímos dali com os corpos doloridos, mas com a alma acesa, carregando a certeza de que estávamos dispostos a arriscar tudo para continuar vivendo aquele amor proibido. As mulheres na senzala muitas vezes eram usadas pelos senhores sem qualquer pudor. Mas o que havia entre nós era diferente. Não era violência, não era imposição, era escolha. Eu a desejava, mas mais do que isso, eu a respeitava. Cada carícia que lhe fazia era um pedido de entrega, e cada olhar dela era uma resposta silenciosa de aceitação. Nossas noites se transformavam em rituais de prazer e ternura, como se estivéssemos criando um mundo só nosso. Eu explorava cada curva de seu corpo, como quem descobre um território sagrado, e ela me recebia com gemidos abafados, que ainda hoje ecoam em minha memória. Nossos corpos suados se uniam como se fossem feitos de uma só matéria,
e o tempo parecia não existir. Quando adormecíamos juntos, enlaçados, eu sabia que mesmo em meio ao inferno, tínhamos encontrado um pedaço do paraíso. Com o passar dos dias, a intensidade do nosso amor só crescia. Eu já não conseguia pensar em mais nada além de estar com ela. Mesmo durante as longas jornadas de trabalho, meu corpo cansado se mantinha em pé apenas pela expectativa da noite. Era como se cada chicotada, cada humilhação, fosse anulada quando eu sentia seus braços ao meu redor. O desejo era tão forte que se confundia com necessidade. Eu a desejava como quem precisa de ar, como quem precisa de água para viver. E ela, com sua beleza selvagem, me oferecia tudo sem reservas. O brilho de seus olhos escuros, refletindo a luz fraca do fogo na senzala, era para mim mais precioso do que qualquer tesouro. O amor que nos unia era proibido, mas também era absoluto, e eu sabia que já não havia volta. Estávamos presos um ao outro, não pelas correntes da escravidão, mas pelas correntes do desejo. Nossos corpos se tornaram cúmplices de um segredo que nos dava forças. Cada encontro era uma explosão de sentidos, o toque de sua pele macia contra a minha áspera, o gosto de sua boca quente, o som abafado de seus suspiros no silêncio da noite. Tudo era intenso, tudo era urgente. Eu me perdia em suas curvas, percorrendo cada canto de sua carne como quem teme perder o mapa de um tesouro. Ela me envolvia com as pernas, com os braços, com a alma, e eu me deixava aprisionar por esse abraço que era o único cativeiro que eu desejava. Em certos momentos, tínhamos que nos conter para não acordar os outros, e isso tornava nosso prazer ainda mais arriscado e excitante. Amar em segredo nos transformava em cúmplices não apenas de paixão, mas também de resistência. Porque cada orgasmo era uma vitória contra o sistema que queria nos desumanizar. O tempo passava, mas a chama não diminuía. Ao contrário, parecia crescer, como fogo alimentado pelo vento. Eu já não era o mesmo homem. O peso da senzala já não me dobrava, porque eu carregava em mim a lembrança de cada encontro. Quando via seu corpo se mover nos campos, meu desejo se acendia novamente, e eu sonhava com a próxima noite. Ela também parecia transformar sua dor em força, como se soubesse que, ao final de cada dia, seria acolhida em meus braços. Estávamos ligados de uma forma que ninguém poderia compreender. Era amor, era luxúria, era sobrevivência. Tudo misturado em um só. Em cada olhar, em cada gesto, havia uma promessa silenciosa de que continuaríamos juntos, mesmo que o mundo inteiro estivesse contra nós. E assim seguimos, amantes secretos, vivendo intensamente cada segundo que a vida cruel nos permitia roubar. Nossas noites se tornaram cada vez mais longas. Mesmo quando o cansaço tomava conta, encontrávamos forças para nos perdermos um no outro. Eu explorava cada detalhe do corpo dela, sentindo a maciez de sua pele contrastar com a aspereza das minhas mãos calejadas. Cada curva era um convite, cada suspiro um chamado, e eu me entregava a ela como quem oferece tudo o que tem. Ela, em sua entrega plena, me envolvia com a força de suas pernas e a suavidade de seus toques, conduzindo-me a um prazer que parecia não ter fim. O calor de nossos corpos misturados fazia a palha da senzala render, mas nem isso nos impedia. O risco de sermos descobertos só aumentava a intensidade. E quando finalmente o sono nos vencia, enlaçados como um só corpo, sentíamos que, mesmo no inferno da escravidão, tínhamos encontrado a única forma de paraíso que nos era permitida. O dia seguinte sempre parecia mais suportável depois de uma noite em seus braços. Eu a olhava trabalhar sob o sol forte, e mesmo no suor escorrendo, via nela um brilho de sensualidade que nenhum feitor poderia apagar. Havia uma força feminina que se misturava à sua doçura, e isso me arrebatava. Os outros talvez vissem apenas mais uma escrava recém-chegada da África, mas eu enxergava uma rainha, uma deusa que resistia com altivez às correntes que tentavam lhe roubar a dignidade. Meu corpo ansiava por ela a cada instante, e meu coração se acelerava apenas ao imaginar a noite que viria. Eu sabia que não deveria me deixar consumir assim, mas o desejo era mais forte do que qualquer razão. Era como se eu tivesse encontrado a razão de continuar respirando, e essa razão tinha o corpo quente dela, o olhar profundo e o toque que me incendiava.
Às vezes, mesmo em meio ao trabalho nos campos, conseguíamos escapar por instantes. Bastava um feitor se distrair para que nos afastássemos alguns metros e nos escondêssemos entre as altas folhas de cana. Ali, em silêncio, ela se apoiava contra mim, e nossos corpos se buscavam com uma fome quase selvagem. Não havia tempo para ternuras longas, apenas para a urgência do desejo. O cheiro da terra misturado ao nosso suor formava uma essência única, marcada pela pressa e pelo perigo. Cada vez era como se fosse a última, e talvez por isso tão intensa. Eu a tomava com força, e ela me recebia com a mesma intensidade, mordendo os lábios para abafar os gemidos que poderiam nos trair. Depois, voltávamos ao trabalho exaustos, mas com os corações ardendo de prazer. Esses instantes roubados eram como goles de água em meio ao deserto, essenciais para continuarmos vivos. Houve uma noite em que a lua iluminava a senzala por uma fresta, e seu corpo brilhava diante de mim como uma escultura viva. Eu não consegui resistir a contemplá-la por instantes, admirando a perfeição de cada curva. A beleza dela era tão intensa que se tornava dolorosa, como se fosse algo grande demais para caber naquele lugar miserável. Quando me aproximei, senti seu corpo tremer sob minhas mãos, e soube que ela também me desejava naquele momento com a mesma urgência. Deitamos sobre a palha e nos entregamos ao ritmo de nossos corpos, movendo-nos em harmonia, como se estivéssemos dançando ao som de tambores invisíveis. Foi uma noite longa, em que nos perdemos em ondas de prazer e ternura, e quando finalmente caímos vencidos pelo cansaço, eu sabia que aquela lembrança ficaria marcada em mim para sempre. O amor que nos unia já não podia mais ser escondido apenas nos corpos. Eu a desejava de todas as formas, mas também queria protegê-la, queria que ela fosse livre, queria que conhecesse uma vida sem correntes. No entanto, tudo o que podíamos fazer era viver intensamente os momentos roubados. E eram esses instantes que davam sentido a cada dia. Em cada toque, em cada beijo, havia mais do que prazer, e havia uma promessa silenciosa de que resistiríamos juntos. Eu sabia que estávamos brincando com o perigo, mas também sabia que sem ela a vida perderia qualquer sentido. O brilho de seus olhos me dava forças para continuar suportando tudo, e cada vez que a sentia em meus braços, eu tinha a certeza de que, mesmo que o mundo inteiro fosse contra nós, eu jamais a deixaria. Nossos encontros se tornaram mais ousados. Já não bastavam os toques rápidos ou os momentos curtos escondidos. Precisávamos de mais, e assim nos arriscávamos cada vez mais. Certa vez, fugimos durante a noite para o mato próximo, onde o silêncio era profundo e apenas os grilos testemunhavam nossa entrega. Ali, sem medo dos ouvidos atentos da senzala, nos amamos com intensidade plena. Eu explorei cada pedaço de seu corpo sob a luz da lua, e ela se entregou com gemidos livres, sem precisar contê-los. Foi uma explosão de liberdade e prazer, como se tivéssemos rompido todas as correntes. Quando voltamos, antes do amanhecer, nossos corpos estavam marcados não pelo chicote, mas pelas marcas suaves de nossa paixão. Essas lembranças me davam forças para acreditar que, de algum modo, estávamos vencendo a escravidão, ainda que apenas dentro de nós. O desejo se misturava cada vez mais ao amor. Já não era apenas a fome do corpo, mas também a necessidade de estar junto, de dividir dores e esperanças. Muitas vezes, depois de nossos encontros, ficávamos em silêncio, apenas sentindo a respiração um do outro. Esses instantes de paz eram tão valiosos quanto os de prazer. Eu me perguntava como seria viver livre ao lado dela, acordar ao seu lado sem medo, caminhar de mãos dadas sem correntes. Esses sonhos alimentavam minha alma e me faziam resistir. Ela também parecia carregar essa esperança, e em seus olhos eu lia a mesma vontade de fugir, de construir um futuro diferente. Mesmo que fosse apenas um sonho distante, era esse sonho que tornava suportável o peso da vida que levávamos. Houve dias em que o medo nos cercava mais de perto. Alguns escravos começaram a desconfiar de nossa proximidade, e sabíamos que um comentário mal feito poderia nos condenar. Ainda assim, não conseguimos parar. O desejo era mais forte, o amor era mais profundo. Nossas noites se tornaram ainda mais cuidadosas, mas também mais intensas, como se cada vez pudesse ser a última.
Eu a amava com desespero, querendo gravar cada detalhe de seu corpo em minha memória, como quem teme perder o que mais ama. Ela, por sua vez, se entregava com uma paixão ardente, e em cada gesto eu sentia que ela também sabia do risco que corríamos. Esse perigo constante fazia nossos encontros arderem ainda mais, e a cada instante eu tinha a certeza de que preferia morrer ao lado dela do que viver sem tê-la. Com o tempo, descobri que ela carregava em si segredos de sua terra. Nas noites em que a lua brilhava forte, ela me ensinava movimentos de dança que lembrava de sua aldeia. Seus quadris se moviam com sensualidade natural, e eu me perdia em seus gestos antes mesmo de tocá-la. Então, quando finalmente a tomava em meus braços, era como se estivesse participando de um ritual sagrado. Nossos corpos se uniam com força, em ondas de prazer que pareciam invocar os espíritos de seus ancestrais. Cada encontro era mais do que físico, era também espiritual. Eu sentia que, em nossos momentos de entrega, estávamos conectados não apenas um ao outro, mas também a algo maior, algo que vinha da terra, do vento, do mar. E essa ligação fazia nosso amor ser ainda mais profundo, mais intenso, mais eterno. Nossas almas já não se distinguiam. Cada vez que a possuía, eu sentia como se estivesse atravessando fronteiras invisíveis, como se deixássemos de ser apenas dois corpos marcados pela escravidão e nos tornássemos algo maior. O calor da pele dela, o suor escorrendo, o ritmo frenético de nossos movimentos, tudo parecia transformar a senzala em um templo de prazer e resistência. Às vezes, enquanto a envolvia nos meus braços, eu fechava os olhos e imaginava que estávamos livres, em nossa própria terra, sem correntes nem medo. Era uma ilusão, mas era a única liberdade que podíamos saborear. O perigo estava sempre presente, mas justamente por isso cada toque se tornava mais intenso, cada beijo mais urgente, cada entrega mais absoluta. Amar em segredo nos consumia, mas também nos fazia viver como nunca. Com o tempo, ela começou a despertar em mim não apenas o desejo, mas uma necessidade vital. Eu não conseguia imaginar a vida sem o calor de seu corpo, sem o cheiro de sua pele, sem o brilho de seus olhos. Era como se tudo que eu suportava durante o dia só tivesse sentido porque sabia que, à noite, teria seus braços como abrigo. A paixão que sentíamos já não podia ser chamada apenas de prazer, era também amor, um amor profundo, que nascia da dor e da resistência. Nossos corpos, cansados e machucados, encontravam cura na entrega que compartilhávamos. Cada vez que me deitava com ela, sentia que recuperava um pedaço da humanidade que me haviam arrancado. E, nos instantes de silêncio após o prazer, nossos olhares se encontravam em uma promessa muda e um dia, ainda seríamos livres. Houve noites em que a intensidade de nossa união se tornava quase selvagem. Eu a tomava com força, como se quisesse gravar nela todo o meu desespero, e ela me respondia com a mesma fúria, como se quisesse arrancar de mim todo o prazer possível antes que a vida nos fosse tirada. Nossos corpos se chocavam em ritmo acelerado, nossos gemidos se misturavam à respiração ofegante, e a palha da senzala se movia sob nós como testemunha silenciosa. Cada orgasmo era como uma explosão que nos libertava por instantes das correntes. E depois, enlaçados, nossos corpos ainda tremendo, sentíamos que havíamos sobrevivido mais um dia, mais uma noite, e que nosso amor seguia crescendo, apesar de tudo. Essa selvageria era também ternura, porque até na fúria havia carinho, até na pressa havia amor. A cada dia que passava, eu temia pela possibilidade de nos descobrirem. Mas o medo não diminuía o desejo. Ao contrário, parecia alimentá-lo. O risco de sermos pegos nos fazia buscar um ao outro com ainda mais urgência. Houve uma noite em que, no meio da escuridão, ela veio até mim com o corpo brilhando de suor e os olhos cheios de desejo. Eu a recebi como quem recebe um presente dos deuses, e ali, em silêncio, nos amamos como se fosse a última vez. O calor era tão intenso que parecia incendiar o pequeno espaço da senzala. Nossos corpos se fundiram em movimentos lentos e profundos, prolongando cada instante, saboreando cada toque. Foi uma noite diferente, marcada pela lentidão e pela profundidade. Não era apenas luxúria, era amor em sua forma mais pura, traduzido em carícias e suspiros.
Eu sabia que nossa paixão não poderia durar para sempre escondida. Mas enquanto durasse, eu faria dela minha razão de existir. Cada vez que a via se aproximar, meu corpo inteiro estremecia, e eu me lembrava das noites ardentes que compartilhávamos. O prazer que encontrávamos um no outro era também um grito contra a escravidão, um modo de dizer que, mesmo presos, ainda podíamos escolher amar. Nossos corpos se tornaram cúmplices de um segredo que ninguém jamais poderia nos tirar. E era isso que me mantinha vivo. Eu a desejava em cada gesto, em cada olhar, em cada suspiro. Não havia espaço para dúvidas, estávamos unidos por correntes invisíveis, correntes de amor e de desejo, que eram mais fortes do que qualquer açoite. Com o tempo, percebi que ela carregava em si uma luz que iluminava até os cantos mais escuros da senzala. Era no corpo dela que eu encontrava força, era em seus beijos que eu esquecia a dor, era em seus gemidos que eu me lembrava de que ainda era humano. Houve noites em que chorei em silêncio após o prazer, não por tristeza, mas pela intensidade do amor que sentia. Nunca imaginei que em meio a tanto sofrimento pudesse nascer algo tão forte, tão arrebatador. Eu a amava de corpo e alma, e cada vez que nos uníamos, sentia que estávamos escrevendo uma história que nenhum feitor poderia apagar. O amor que nos unia já não era apenas segredo nosso, era parte de quem éramos, e mesmo que o mundo tentasse nos separar, eu sabia que jamais conseguiria arrancar dela a marca que havia deixado em mim. Nossos encontros continuaram, sempre intensos, sempre secretos, sempre marcados pela mistura de prazer e medo. Mas a cada vez que a tinha em meus braços, eu me esquecia do risco. O desejo era maior, o amor era mais forte. Nossos corpos se buscavam com desespero, como se cada instante fosse um roubo à morte. E era exatamente isso, roubávamos da morte a chance de viver, da escravidão a chance de amar, do desespero a chance de sentir prazer. Nada poderia ser mais intenso. O mundo poderia acabar naquela noite, e eu estaria satisfeito, porque havia experimentado a plenitude de estar com ela. Seu corpo, sua alma, seu amor eram tudo para mim, e eu sabia que mesmo se o destino nos separasse, nada poderia apagar o que vivemos. Nossa paixão já estava gravada em nossas peles, como cicatrizes eternas. Hoje, ao lembrar de tudo, sinto o calor daqueles encontros ainda percorrer meu corpo. A escravidão tentou nos roubar tudo, de nossa terra, nossa liberdade, nossa dignidade. Mas não conseguiu apagar o amor que nasceu em meio às correntes. Eu a amei como nunca imaginei ser possível, e ela me deu mais do que prazer e deu-me a certeza de que, mesmo nas condições mais cruéis, o amor ainda podia florescer. Cada noite que passamos juntos foi um ato de resistência, cada gemido abafado foi um grito de liberdade. Não sei se o destino nos permitiu continuar lado a lado, mas sei que em minha alma ela permanece viva. E é por isso que hoje, ao contar essa história, deixo registrado que, entre correntes e açoites, também existiram desejos, paixões e amores que jamais serão esquecidos.